Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 70, Sustentabilidade Econômica das OSCs. E nesse episódio eu trouxe um convidado de peso aqui, o Leonardo Letelier, o Léo, fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem. Vai contar aí um pouco sobre o tema, sobre o estudo que a Cital liderou sobre o tema, com um conjunto de organizações. E a gente vai explorar um pouco na discussão aqui adjacências desse assunto. Então, se liga aí, o episódio está um pouquinho mais longo do que o habitual, justamente porque a gente tem convidado e a ideia é cada vez mais começar a trazer convidados aqui para trocar ideias sobre temas que eu venho tratando aqui no Impacto na Encruzilhada. Então é isso. Sem mais delongas, partiu! Bom, Léo, obrigado aí por você ter aceito o convite. Muito bom contar contigo aqui, vamos trocar essa ideia aqui. E basicamente a gente vai falar sobre um bicho chamado sustentabilidade econômica das OSCs, um termo baita termo técnico aqui, né? Mas enfim, para começar, que bicho é esse na sua visão? Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Sou aí um ávido consumidor dos seus conteúdos, livros, posts, podcasts, então é uma honra aí estar com você aqui. Para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite aí, de acordo com o seu fuso horário. Vamos lá. Sustentabilidade econômica das OSCs é um, é um tema importante porque a gente costuma pensar no setor social como um todo, muito pela ótica do impacto gerado, né, que é super importante, seja, né, social, ambiental, cultural, né, só que isso ele tem que andar junto com a parte mais econômica, de gestão, financeira, porque senão as organizações não sobrevivem e a gente não tem o impacto desejado. Então, esse é um tema super importante, mas que não está na pauta aí, no dia a dia da maioria das pessoas quando pensa em terceiro setor. Pô, você foi super sucinto e econômico, obrigado. É isso aí. Acho que a gente discute muito isso nesse setor da sustentabilidade econômica, né? No final do dia, falando para minha avó, seria como é que as ONGs se mantêm, né? Como que elas se mantêm vivas ao longo do tempo e os projetos que elas fazem e tal. E aí a gente escuta algumas balelas, né, Léo? Eu queria te ouvir algumas delas. Vou começar com a primeira aqui, que às vezes dói o ouvido ouvir, mas a gente ainda escuta muito, infelizmente, que é a famosa as ONGs não podem dar lucro. Bom, tem uma série de erros nessa frase, mas enfim, disseque-a, por favor. Vamos lá. É, eu acho que a primeira questão é quando a gente fala ONG, ela é uma caracterização ruim das organizações, né? Porque eu vou pegar aí pega uma empresa privada qualquer, tá? Alguém vai pensar na Volkswagen, outro vai pensar na Ambev, outro vai pensar nisso, naquilo. Tá bom. Essas empresas são organizadas? Eu diria que são. Elas são governo? Não. Então, são organizações não governamentais. É a tal da ONG. Então, esse apelido ONG, ele descreve muito mal as organizações do setor, né? Se você olhar juridicamente, a única restrição que tem, ou a restrição principal, se você quiser, é sobre distribuição de dividendo. Então, na verdade, as organizações sociais, as associações, fundações que a gente fala, elas não podem distribuir dividendos. Então, se sobrar dinheiro no final do ano, não pode distribuir isso como bônus, por exemplo, ou de volta para os acionistas ou para os doadores. Nem tem acionista, né? Então, esse é a questão chave. Então, não é organizações sem fins de lucro, é organizações não distribuidoras de dividendos. Por que precisa ter lucro? Não vou nem do pode ou não pode, né? Por que precisa ter lucro? Porque se não tiver lucro em dezembro, não paga o aluguel de janeiro, não paga a folha de janeiro, não executa o projeto em janeiro. Então, assim, a gente está falando de organizações que têm, como as empresas, uma vida.
não é um projeto que tem começo, meio e fim, e no final do projeto, né, se não pode distribuir, você tem que gastar tudo. Né? Um projeto é isso, começo, meio e fim. Organizações, instituições, empresas, qualquer que seja esse CNPJ, ele, na grande maioria dos casos, é criado para continuar. E se ele tem que continuar, ele tem que ter um dinheiro de reserva para você ficar rodando e não ter que bater o 0 a 0 no caixa todo dia, toda semana, todo mês ou todo ano. Você, ainda nessa segunda, dessa história do superávit barra lucro, você ainda enxerga uma carga religiosa aí nessa discussão? Eu enxergo um pouco aí, na verdade, eu acho que tem uma carga religiosa em geral, né? Você já falou isso em outros podcasts seus, né? De como as ONGs têm que ser, ou as OSCs têm que ser geridas, né? Eu acho que está mais aí do que especificamente no lucro, porque eu acho que quando você explica para as pessoas, né? Que olha, tem que sobrar dinheiro no final do ano para pagar a conta de janeiro, todo mundo entende, porque todo mundo vive isso, seja na física, seja na jurídica, né? Então, eu acho que esse ponto específico você, de forma pragmática, consegue contrapor. Mas a lógica geral de ser uma coisa muito voluntariosa, né, feito talvez de fim de semana, né, eventualmente até conectado com alguma religião, algum tipo de fé, eu vejo nesse lugar mais geral. Volta na cidade, sangue. Enquanto te beijava, a boca. Hey! Legal. E essa primeira balela, ela emenda numa segunda, que é que as ONGs são vinculadas à incapacidade de manter-se, parar de pé financeiramente, né? Por que essa visão é equivocada, Léo? Então, vou trazer um dado aqui interessante, que é o seguinte. O IPEA acabou de lançar um estudo sobre abertura e fechamento de ONGs nos últimos 120 anos. Então, assim, não venha me dizer que ONG não para de pé se você tem algumas que têm mais de 100 anos. Você abre e fecha, assim como uma empresa. Aliás, né, você tem estudos, acho que eu vi há um tempo atrás, do Sebrae, se não me engano, falando que 50% das empresas fecham em menos de 3 anos ou 5 anos, alguma coisa assim. Eu estou pedindo para o IPEA os dados para fazer uma comparação com essa mesma lógica, mas outra comparação semelhante aí que já dá para fazer com os dados que tem na pesquisa é que das organizações que abriram, nos últimos 120 anos, só 30% estão inativas. Ou seja, mais de 50% continuam ativas. Dentro de ativa, ainda tem algumas outras categorias que eu não gostaria de incluir, mas mesmo assim estamos falando em pelo menos 50%, não em 3, 5 anos, mas 50% em 120 anos. Ou seja, com certeza para de pé financeiramente. Tá? Continua existindo. Até eu diria assim, eu me arriscaria a dizer aí, vou esperar os dados, vamos ver se eles confirmam a mim, pode que até mais do que empresas, por algumas razões aí que depois a gente pode falar. Mas o que eu acho que está por trás dessa frase é quando as pessoas falam assim, e isso eu já ouvi muito, mas ONG não para de pé porque depende de doação. Para o qual eu respondo, mas então a empresa não para de pé porque depende de venda. Não, mas doação você depende de outra pessoa. Mas venda você depende de outra pessoa. Não, mas se você tem um grande doador e ele sai, você quebra a ONG. Se você tiver um grande cliente, ele sai, você corre risco de quebrar a empresa. Mas as ONGs dependem do governo. Primeiro que está errado, o repasse do governo é mínimo dentro do universo financeiro das ONGs, mesmo aquelas que dependem, é a mesma lógica. Se você tiver uma empresa dependente do governo e o governo parar, fechar aquele contrato, né, não renovar, qualquer coisa assim, a empresa também está mal. Então, não existe uma diferença da qualidade da doação, né, como receita, em comparação à qualidade da venda como receita. O que existe sim é uma diferença de quantidade. Tem muito mais dinheiro em consumo, né, para você mesmo do que em doação para os outros. Então, você também tem mais concorrência, tá? Mas, assim, do ponto de vista financeiro, não é pior depender de doação do que depender de venda. É pior você ser mal gerido do que bem gerido, independentemente se é dentro do segundo setor ou do terceiro setor.
Então, o que você procuraria numa ONG em termos de solidez financeira? Se ela depende de doação? Não, essa é a pergunta errada. A pergunta certa deveria ser: quão diversificada é a base de receita dela? Tem receita de doação e de serviço? A receita de doação, por exemplo, pode fazer a mesma coisa para de serviço. Está diversificada em nacional e internacional, PJ e PF, grandes, médios e pequenos valores, né? Coisas recorrentes e coisas pontuais. Então, essa lógica que, por acaso, também se aplica a empresas, eu acho que é uma lógica mais saudável para você avaliar se uma ONG para de pé ou não para de pé. Ontem na cidade, sangue. Na vitrine a modelo linda. Vitrine viva, viva! Vitrine viva, viva! Vitrine viva, viva! Vitrine! Bem interessante. No final a gente usa réguas diferentes para avaliar o mesmo processo, que é tem que entrar recurso de algum lugar, seja doação, seja venda, seja para uma organização da sociedade civil e uma empresa, né? Então é interessante. E aí a gente emenda numa terceira balela, que também a gente escuta, que é assim, aquela ONG, entre aspas, melhor é aquela que gasta menos no meio e mais faz o dinheiro chegar na ponta. Por que que isso é uma questão de balela? Assim, qual que é o ponto por trás dessa questão, Léo? Essa questão, ela tenta responder uma pergunta de efetividade com uma métrica de eficiência, né? Bem técnico aqui. Ou seja, uma ONG melhor, em teoria, é uma ONG que tem mais impacto. Agora, como ela usa o recurso internamente, faz parte da estratégia dela. Se investe em inovação, se investe em treinamento de funcionários, seriam coisas no meio, se investe mais na ponta, em entregar o serviço, digamos, que seja a cesta básica, o atendimento médico, assim por diante, ou a proteção do bioma, né? Se a Isso é equipe é parte da, PJ ou CLT, por exemplo? isso é parte da estratégia, né? Só que você, quando você fala uma ONG melhor ou pior, de novo, fazendo um paralelo com uma empresa, eu diria que assim, cara, o que ela está produzindo? Ah, fez 5.000 atendimentos médicos de qualidade. Se ela gastou 10, 20, 30, 40% no meio, é menos relevante do que outra ONG, por exemplo, que gastou 5% no meio, entregou 95% da ponta, mas só fez 3.000 atendimentos médicos de qualidade. Isso é uma questão importante. Primeiro vem a efetividade, ou seja, fazer a coisa certa, fazer a coisa bem. Em segundo lugar, uma vez que você já está fazendo bem, aí você deveria focar em eficiência. Ok, dá para eu entregar os mesmos 5.000 utilizando menos recurso como um todo? Não só menos recurso também, menos recurso como um todo? Ou, com o mesmo recurso, eu entregar, em vez de 5.000, 6.000? Então, esse é uma segunda questão, mas normalmente as pessoas não investem tanto tempo em fazer a segunda pergunta, em uma discussão mais aprofundada, um pouquinho mais sofisticada, do que, eu quero que todo o meu dinheiro vá para a ponta. Que é super natural, eu entendo, mas não é correto. Inclusive, na mesma lógica, não é correto você comparar uma ONG de um setor, por exemplo, de educação com outro de saúde, ou de pesquisa, ou de meio ambiente, porque elas vão ter estruturas de custo diferentes. Eu acho que é importante a gente gastar tempo na pergunta que a gente quer responder, para não responder a pergunta errada e tomar decisões erradas em relação à alocação de recursos. Com um pequeno adendo aqui, concordando contigo, que no quesito eficiência, considerando condições éticas, né, de atuação, ou seja, não vale puxar o cabelo do coleguinha, nem de, né, espremer equipe e fornecedores, que também é um ponto que a gente enxerga hoje acontecendo, né, a pejotização, a uberização, a precarização, enfim. Isso acontece, eu acho que isso tem muito a ver com uma forma que nós, como sociedade, escolhemos financiar o terceiro setor. Nós, como sociedade, escolhemos financiar tudo aquilo que está feito nesse gap entre o mercado e o governo. Quando a gente escolhe financiar de uma forma onde eu não reconheço a importância das equipes,
onde eu não reconheço que precisa comprar computador, onde eu não reconheço que você precisa do motorista para entregar a cesta básica, né, a gente acaba indo para esse lugar. E depois eu cobro que a prestação de contas seja maravilhosa, mas eu também não pago pela prestação de contas. Vamos supor, o doador fala, eu quero que 100% do meu dinheiro vá para a ponta. Tá. Legal, mas quem é que vai entregar, né, o benefício lá na ponta? Como é que eu vou fazer todos os processos disso? Como é que eu vou prestar conta para você? Tudo isso é meio. Então, eu acho que a gente, como sociedade, pode ser mais razoável no que a gente espera. É nem razoável, é mais coerente com o que a gente espera das organizações sociais em relação à forma como a gente financia. Tá? Tanto é que quem está sendo super falado agora, em termos de forma de financiamento, é a Mackenzie Scott. Ela tem uma fortuna de vários bilhões de dólares e ela está doando de forma não carimbada. O que ela faz? Ela fecha o olho e joga dinheiro do alto do helicóptero, do avião? Não. Ela faz uma avaliação da organização, dos projetos, dos planos, da equipe. Assim, eu gostei do que você está fazendo, do resultado que você está tendo e dos seus planos. Toma aqui $1 milhão, $2 milhões, estão falando 10, 15, 20 milhões de reais, 25, para você continuar tocando a sua estratégia. E ela não pede, e agora e depois ao longo do tempo me dá todas as notas fiscais do dinheiro que você gastou. É uma doação muito mais baseada na confiança que nasce também de uma avaliação, não é uma confiança cega, é uma confiança a partir de relacionamento, experiência, mesmo que seja curto, né? E não uma relação baseada no controle. Essa é uma grande diferença. Eu acho que se a gente começar essa migração do controle para a confiança, a gente vai ver organizações mais efetivas e até mais eficientes. Nós estamos longe de ter muitas Mackenzie Scott como prática no Brasil, Léo? Estamos. Infelizmente estamos. É a real, né? Todo mundo baba o ovo e, de fato, é uma prática muito interessante, mas quando a gente olha para o lado, a gente enxerga pouco disso permeando ainda nesse momento, né? Que eu posso falar o que eu faço, que obviamente não está nem perto dos bilhões da Mackenzie Scott, mas, por exemplo, eu só dou de forma não carimbada, como a gente fala doação irrestrita. Então, eu tenho mais de 10 doações recorrentes, isso é outra coisa, né? Eu só dou de forma recorrente, por quê? Porque essas organizações, como a gente falou, elas existem para resolver problemas que têm 300 anos de história e que não vão ser resolvidas nos próximos 3 meses ou 3 anos. Então, eu dou de forma recorrente, porque as organizações têm custos recorrentes, e eu dou de forma não carimbada, porque tem gestores naquelas organizações que são muito mais especialistas do que eu em como rodar aquelas organizações. Quem doa é o Léo ou é a Citaui? É o Léo. Ontem estava lá. Você estava lá e eu não vi. Vamos emendar aqui para o estudo, né? Vocês lançaram um estudo, lideraram um estudo com um monte de organizações sobre a importância econômica do terceiro setor. Explica aí, se você fosse falar para minha avó, dá um rápido resumo aí dessa ópera. Vai ser difícil aí. Acho que primeiro, como você falou, né, com várias outras organizações. Essa é uma iniciativa que nasceu dentro do Movimento para uma Cultura de Doação, né, que é um fórum aí onde estamos nós e várias outras pessoas. A gente coordenou na Citaui. Quem executou foi a FIP, que é a Fundação de Estudos de Pesquisa Econômica, que é ligada à USP. Então a gente queria uma organização de renome para fazer esse estudo. E quem ajudou aí a patrocinar foram o Instituto ACP, Movimento Bem Maior, o FI, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, a própria Citaui e uma doadora individual, Teresa Bracha. Então aqui vale fazer aí o agradecimento para todas as pessoas, porque senão também não teria estudo. E é o seguinte, como eu estava falando, além de todo o impacto social, ambiental e cultural que esse setor tem, ele também movimenta a economia, compra produtos e serviços, emprega pessoas, né, puxa demanda de outros setores, puxa demanda entre o próprio setor e assim por diante.
E tem uma métrica consolidada, uma metodologia consolidada de medir isso, que chama matriz insumo-produto. Não foi uma coisa que a gente inventou, acho que é dos anos 50 aí. Todos os economistas já ouviram falar nisso, eu não sou economista, mas eu já tinha ouvido falar. E a encomenda que a gente fez para a FIP foi, usando métricas, metodologias consolidadas, como é que o terceiro setor, ou seja, as organizações sem fins lucrativos, contribuem para a formação do PIB no Brasil, que é a métrica econômica mais utilizada de riqueza dos países. Tem seus prós e contras, isso é papo para outro podcast, mas todo mundo, quando está comparando países de riqueza de países ou desenvolvimento de países, fala de PIB. E o número que eles chegaram foi 4,27% do PIB, com 6 milhões de ocupações. Isso em 2015, provavelmente hoje, por conta até da pandemia, é mais, mas vão ficar com 6 milhões aí de ocupações. Esse 4,27% do PIB, esse número de 4,27% do PIB, ele representa mais de 420 bilhões de reais. É muita coisa? É. Por exemplo, se você comparar com o setor de fabricação de automóvel e caminhão, é 2,5 vezes aquele setor. Aquele setor é 1,7% do PIB. Tá? Então, assim, a máquina do terceiro setor, ela é importante para o desenvolvimento do país. Tá? Esse número está em linha com outras economias, aí tem um estudo que não é exatamente comparável, porque nem todos utilizam a mesma metodologia, mas um estudo clássico aí, de um professor de Harvard, que agora fugiu o nome, e que dá mais ou menos 4 e alguma coisa também, numa média aí de uns 15 países. Num país tão desigual como o Brasil, possivelmente a gente até precisaria que ele fosse maior, para dar conta, de novo, de tudo que o mercado não dá conta, que o governo não dá conta. Porque esse é o papel do terceiro setor, é gerar bens públicos, então o mercado privado, né, gera bens privados, o governo gera bens públicos, mas não dá conta de tudo, tem também seus mandatos, suas limitações, então é para a gente gerar bens públicos a partir aí de, principalmente dinheiro privado, mas também um pouco de dinheiro público também. Então, não é pouca coisa. Esse é um setor importante e ele tem que ser visto, além de todo o impacto positivo que ele gera na ponta, como um setor da economia. Então, eu recomendo aí quem tem interesse e apetite acadêmico por saber mais, que baixe o estudo, né? Tá aí nas nossas mídias. E todas essas referências que o Léo está trazendo vão estar na descrição também. Recomendo baixar, estudar, destrinchar o estudo. E, bom, papo para outro episódio, mas me chamou a atenção os dados do DF. E aí tem 1000 hipóteses para a mesa de bar aqui. Por que que deu tão alto, né, o percentual para o PIB e ocupação? Tem algum cheiro aí, Léo? Olha, tem, na verdade, isso foi fruto aí gerou essa mesma percepção em todo mundo, e duas hipóteses, uma que parece que é um pouco menos provável, que é as sedes de organizações nacionais e internacionais no DF, e outra que parece fazer mais sentido, que é a explicação que o Ademir Rocha, um dos pesquisadores da FIP, que fez o estudo, trouxe no nosso debate, que é que quando a economia do DF é menos diversificada do que a economia, por exemplo, de São Paulo, do Brasil, da média do Brasil. Então, quando você tem uma diversificação menor, entre aspas, todos os setores crescem, né? Então, parte relevante desse peso maior do DF tem mais a ver com o denominador do que com o numerador, ou seja, você está dividindo por um outro número, por um número menor, mais do que você tem muito mais coisas do terceiro setor na região. Legal, faz bastante sentido. Bom, Léo, então fica aí para quem está ouvindo, pega lá na referência, na descrição, tem lá o estudo, baixa, destrincha e leva para a mesa do bar com certeza. Eu também. Hey, hey, hey. Léo, para fechar aqui uma curiosidade, cara, muita gente não sabe, mas a plataforma de empréstimo coletivo que hoje é um projeto bem bacana da Citaui. A gente começou essa ideia lá no frio de menos não sei quanto em Varsóvia, 2018. Conta um pouco dessa passagem, dessa curiosidade aí. Olha, tem várias coisas, né? Eu já não consigo
lembrar de onde todas essas coisas começaram, né? A plataforma, a nossa proposta de gestão de filantropia, a própria Endowments do Brasil, que é uma OGFP, uma organização gestora de fundos patrimoniais, multicausa, multibeneficiário. Mas o que eu sei é que nenhuma delas começou sozinha da minha cabeça. Então, tem você, tem o Alex Alves da USAID, tem os advogados, né? A gente aí acabou se cercando de mais escritórios de advocacia do que eu imaginava no começo da Cital, né? Ou eu mesmo valorizava, hoje em dia valorizo muito os advogados, então tem o pessoal do Mas Filho, PLKC, TTB, né? O Panunzio, tem povo legal, o pessoal da Tosini Freire também, né? Então, para viabilizar isso. E aí, trazendo um pouco dessa história, né? Eu tinha uma chefa, na época da Choca, que falava que as ideias não têm donos, porque as ideias se fazem na troca, na conversa. Então, eu falo uma coisa, você fala outra, e nesse meio do caminho, no ar, nasce a ideia. Então, as ideias têm executores. Aí, daquela ideia, a gente pegou e executou, né? Muito com a liderança da André Rezende na época, hoje com o Bruno Girardi à frente, e toda a equipe de investimento de impacto da Cital, né? Então, esse é o lugar, eu estou longe de... Tirando a ideia de fundar a Cital, eu estou longe de me colocar nesse lugar aí de pai de todas as coisas boas que a gente faz, né? Até porque, quando eu criei a Cital, uma vez alguém me perguntou, né? Quão grande você acha que a Cital vai ser? Aí eu falei assim, nunca, nunca, nunca seremos mais do que 12 pessoas. E hoje somos 86. Então, isso só aconteceu porque aquilo que era meu sonho lá atrás foi sobrepassado, juntou com o sonho de outros, foi executado por muitas cabeças, mãos, pés, corações, mentes, e a gente está onde a gente está. Eu tenho o privilégio de poder liderar a organização, mas eu não... Eu tenho também a humildade de entender que tudo que a gente faz não é mérito meu. Então, agradeço aí a todo mundo que já passou pela Cital, que provavelmente são mais de 80 pessoas, todo mundo está hoje também. E convido para quem está nos ouvindo e quer conhecer uma organização, está aí como, né, dentro de outro podcast, você falou, uma dinamizadora do ecossistema. A gente falava intermediária, mas esse nome parece que está pegando mais. Então, vamos de dinamizadora a conhecer mais da Cital, né? Então, www.cital.net, Momento Merchan, e da Endowments do Brasil também, www.fundospatrimoniais.org.br, né, que é outra proposta aí, seguindo a mesma lógica da Cital, que é de viabilizar o fluxo de capital para impacto positivo. A gente fala aí que a gente ressignifica o papel do capital para viabilizar propósitos transformadores. Então, a gente está muito ciente desse nosso lugar aí de encanador do mundo de finanças sociais. Ajuda o dinheiro a sair daqui para chegar lá e ter mais impacto. Léo, para fechar mesmo, assim, curiosidade, você acha que o endowment vai estar acessível para aquela organização pequenininha, tal, menorzinha, ou ainda está muito distante dessa realidade? Então vamos lá, a Endowments do Brasil nasceu exatamente para isso, né? A Lei 13.800, que é uma lei boa do ponto de vista de robustez, né, que criou as organizações gestoras de fundos patrimoniais, acho que ela pode melhorar, estava até recentemente numa conversa sobre isso, do ponto de vista de atratividade, ela é uma lei bastante robusta e com isso complexa, e com isso acaba fazendo mais sentido para quem já tem muito recurso. É como se você dissesse, olha, se você quer criar uma empresa, você tem que ser dono do prédio onde vai funcionar o escritório. E aí você, a organização nascente, seja uma startup, seja, né, qualquer coisa, que quer começar, fala, não, mas eu não quero um prédio, eu não preciso, aliás, não preciso de um prédio, eu preciso de uma mesa. Então, nesse setor aí, nasceu a história do coworking. O cara vai, aluga o prédio inteiro e, né, aluga de um terceiro prédio inteiro, ou constrói, e aluga para você uma mesa, uma sala, um andar. Então, a Endowments do Brasil fez isso. A Endowments do Brasil é uma organização gestora de fundos patrimoniais, totalmente aderente à Lei 3.800,
que vai ser responsável por todo o compliance, a parte jurídica, financeira, administrativa, e vai alugar para você uma mesinha. Ah, você quer ter um fundo patrimonial de R$ 250 mil, que é uma coisa no mundo dos fundos patrimoniais muito, muito pequenininha? Você pode. Vem aqui, temos uma sala para você. Ah, você tem 2,5 milhões, né? Ou temos uma mesa para você. Ah, você tem 2,5 milhões? Vem aqui, temos uma sala para você. Ah, você tem 25 milhões? Vem aqui, temos um andar para você. Então, a gente entende que tudo que a lei fez de difícil para uma organização pequena conseguir operar, por conta da nossa experiência da Citaui, para a gente é menos difícil. Então, a gente pode colocar isso como uma infraestrutura compartilhada para um impacto positivo. Para todo mundo que quiser ter um fundo patrimonial, coloca o fundo patrimonial, incuba ele dentro da Endowments do Brasil. E aí a única coisa que a gente não faz é captar. Né? E captar é o dono do fundo, é o dono da bola aí que tem que correr atrás. Mas toda a parte que era uma complicação para a vida dele ou dela, a gente cuida. Pô, fantástico, Léo. E é um tema, para fechar o nosso papo aqui, totalmente aderente a tal desse bicho da sustentabilidade econômica, né? Enfim, é mais uma frente aí possível, mais recente aqui. Muito bom falar contigo, Léo. Obrigado por você ter topado o papo aqui, casa aberta aqui. E para fechar, a curiosidade aí, o que você está lendo, o que você está de série, divide aí alguma coisa com a galera aí. Então, eu estou lendo, ou tentando ler um livro sobre cultura regenerativa. Então, esse aí tá mais devagar. Recentemente, eu li o seu último livro sobre inovação social. Li um livro, eu sou doador do ISA, li um livro que eu ganhei desde de poemas, chama Diário de um Morcego, ou alguma coisa parecida. Muito interessante. E série é bem variado. Eu sou um consumidor de séries meio estranho. Então, eu atualmente estou vendo uma série indiana sobre dois amigos que imprimem dinheiro, para ficar no tema do dinheiro. Estou revendo uma série de advogado que eu gosto, que é Suits, e estou sempre... Vou contar aqui uma outra série, essa eu parei de ver porque não deu para continuar mesmo, que é procurando coisas diferentes, séries iranianas não, mas sobre Irã, e sobre séries israelenses também, mas teve uma que eu vi que chamava Ertugrul, que era uma série que eu, pelo que eu entendi, ia me contar a história da formação do Império Otomano. A série começava, sei lá, no ano 300, não sei se era antes ou depois de Cristo, mas eu já estava no episódio 83 e a gente estava no ano 304 depois de Cristo. Aí eu parei e falei, não vai dar, não aprendi turco até agora, então não vai dar aqui para eu continuar. Eu parei essa série na metade. Até hoje minha filha, Clara, que tem 9 anos, pergunta, papai, por que você não vê mais aquela série? Eu falei, desisti, essa aí não deu. Em geral, assisto até o final, mas essa aí não deu. E ela deve estar na temporada número 159, né? Imagina. Mais ou menos. Eu não quero, não tenho nem coragem de correr atrás para saber, cara. Pô, Léo, obrigado, cara. Bom demais falar contigo aqui. Bom, então, seguimos Obrigado pelo aí. convite. Tem muito pano pra manga. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí por ouvir o que a gente tem para trazer, tem para contribuir. Estamos super abertos a diálogo, né? Me procurem. O Fábio vai deixar aí meu e-mail também na descrição aí, para quem quiser bater um papo sobre esses temas aí de finanças do bem. Abraço. Bom, então é isso. Fechando aqui o episódio 70. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.